Olá, caros alunos, chegamos à semana 5 e teremos 3 videoaulas destinadas a esta semana. Na primeira videoaula, eu lhes falarei sobre a importância da leitura, a importância do professor leitor e a importância da produção e atribuição de sentidos. Nós vamos iniciar com uma citação da Michelle Petit, que é uma pedagoga, uma estudiosa, uma cientista renomadíssima, célebre, notável, conhecida no mundo inteiro pelos seus estudos a respeito da leitura. Então vamos lá, o título que eu coloquei no slide é A Importância da Leitura para o Pedagogo e para o Educador. Michelle Petit afirma que, em qualquer idade, ler para ter o acesso ao saber pode permitir que a pessoa mantenha um pouco o domínio sobre o mundo tão inconstante, sobretudo por meio de diversos suportes de informação escrita. O saber acumulado pode ainda ser uma maneira de iniciar uma conversação, encantar, seduzir, alcançar a dignidade, o sentido da vida, além de informação, conhecimento e entretenimento. O que a autora está nos dizendo aqui, né? As várias funções da leitura. Lemos para nos informar, lemos para nos entreter, lemos para alcançar conhecimentos, aprimorar conhecimentos, lemos para saber sobre o mundo, lemos para saber sobre nós mesmos, né? E ela afirma, como eu li logo no início para vocês, né, que a leitura pode permitir que a pessoa mantenha um pouco o domínio sobre esse mundo tão inconstante. Por quê? Porque quem lê aprende, quem lê conhece, quem lê adquire conhecimentos e conhecimentos, né, diversos, conhecimentos diferentes, conhecimentos importantes. A Michelle Petit é uma educadora famosa, célebre, notável, conhecida no mundo inteiro e que vem estudando há muitas décadas o assunto leitura. A outra contribuição que ela traz diz o seguinte: a linguagem não pode ser reduzida a um instrumento, tem a ver com a construção de nós mesmos enquanto sujeitos falantes. O que determina a vida dos seres humanos é, em grande medida, o peso das palavras ou peso de sua ausência. Quanto mais formos capazes de nomear o que vivemos, mais aptos estaremos para vivê-lo e transformá-lo. Essa citação é muito importante, essa citação é muito significativa, porque, né, ela nos diz sobre a importância da linguagem. Nós somos seres que falamos, somos seres falantes, né? E além disso, o que a linguagem permite? Ela permite que nomeemos, né? Nomeemos as coisas, nomeemos os fenômenos, nomeemos os acontecimentos, nomeemos as nossas dores, as nossas queixas, as nossas alegrias. O sujeito só é sujeito porque ele é sujeito da linguagem, nos ensina o psicanalista Lacan. Outra questão, né, que ela traz também é o oposto, né, em relação à linguagem. O sujeito que não domina a linguagem, ele tem muita dificuldade de simbolizar, ou também, dizendo no plural, muitas dificuldades para simbolizar. Simbolizar o que ele vê, simbolizar o que ele percebe, simbolizar o que ele aprende, simbolizar o que ele percebe, né? A importância da simbolização para o sujeito da linguagem é fundamental, né? Porque o sujeito que simboliza, ele encontra de diferentes maneiras, diferentes formas de dizer e de se dizer. Dando sequência, eu trago para vocês alguns conceitos de leitura, né? Então, nós partimos
da Eni Orlandi, que é uma linguista e um dos grandes nomes da análise de discurso de matriz francesa. Eni Orlandi vai nos dizer o seguinte, que ler é atribuir sentidos, ler é produzir sentidos, né? E completando o que a Eni Orlandi diz, eu escrevi o seguinte, em 2013, para atribuir e produzir sentidos, o sujeito deve interpretar. Isso é extremamente importante na escola, nos dias atuais, porque o sujeito que lê e atribui sentidos, mas não interpreta os sentidos que produz, ele deixa muitas lacunas, né? Ele fica com muitas lacunas, muitas brechas abertas na sua formação. Falando sobre a leitura em espaços não formais de educação, eu gostaria de destacar e de ressaltar a importância de todos os sujeitos lerem. Os sujeitos crianças, os sujeitos adolescentes, os sujeitos funcionários, os sujeitos pedagogos, os sujeitos educadores. É fundamental, né, que esse grupo, o grupo que atua nesses espaços não formais, entenda a leitura como possibilidade de transformações dos próprios sujeitos ali envolvidos e também do espaço não formal de educação propriamente dito. Prosseguindo, eu vou dizer o seguinte, que para que essas transformações aconteçam, é preciso que tenhamos leitores competentes, leitores críticos. E o que são leitores competentes? O que seriam leitores críticos? São leitores que atribuem sentidos, são leitores que produzem sentidos, são leitores que interpretam. E a interpretação, ela tem sempre várias possibilidades, porque ela está relacionada à subjetividade do sujeito, ela está relacionada à intertextualidade, ou seja, às diferentes relações que ele estabelece entre os textos com os quais ele lida, com os quais ele trabalha, ou com aqueles que ele está lendo naquele momento. Tem a ver com o interdiscurso, ou seja, com os diferentes discursos, vários discursos conhecidos pelo sujeito, tem a ver com a sua subjetividade e, sobretudo, conforme eu estou tentando lhes dizer, com a capacidade do sujeito interpretar. Para que o sujeito possa interpretar, é fundamental, caros alunos, que ele esteja em um ambiente com menos de censura possível. Por isso a importância da literatura. E eu falarei especificamente sobre a literatura em um outro vídeo, porque a literatura, ela nos permite inúmeras interpretações. O bom trabalho com a literatura e com a literatura verdadeira, ou seja, com a literatura original, digamos assim, né, permite inúmeras leituras, permite inúmeras interpretações. Isso é muito bom, porque se eu tiver 30 sujeitos adolescentes sobre a minha responsabilidade, eu terei 30 diferentes interpretações. Dando sequência, eu vou falar sobre a atuação do pedagogo em ONGs, tá? Limites e possibilidades a partir da prática da leitura. Eu vou ler um trechinho que diz o seguinte: um dos grandes desafios da prática pedagógica em qualquer espaço e, sobretudo, em ONGs, é a delimitação de atuação. Os indivíduos envolvidos naquela prática estão sujeitos a variações de abordagens de acordo com o contexto em que está. Ou seja, a partir do momento que está com o pedagogo na ONG, a partir do momento em que está em uma ONG, né, o pedagogo que está responsável por crianças e adolescentes, e até adultos também, ele precisa considerar o contexto sócio-histórico, cultural e ideológico daquela criança, daquele adolescente e daquele adulto. Por quê? Porque cada um chega com seus valores, com seus princípios, com seus modos de entender,
com seus modos de compreender o mundo, com as suas ideologias, com as suas expectativas. E em espaços não formais de educação, não deve existir a imposição, não deve existir a antidemocracia, muito pelo contrário, democracia, não censura, não interdições devem pautar o trabalho do pedagogo na ONG. Então, o pedagogo ele não pode fazer intervenção alguma sem conhecer a história dos estudantes que estão ali, das crianças que estão ali naquela ONG, dos adolescentes e dos adultos, bem como dos adultos, né? Ele precisa perguntar-se quais são os seus valores, quais são os seus princípios, né? Quais são os seus desejos, quais são as suas expectativas, porque isso tudo envolve uma questão ética, né? Entretanto, queridos alunos, por meio da leitura é possível lidarmos com todos esses assuntos delicados, tais como religião, política, morte, separação, opção de gênero, né, entendimentos vários sobre o mundo, sobre vários assuntos, lendo livros, pedindo diferentes interpretações, pedindo diferentes leituras, né, estabelecendo diálogos, promovendo conversas, promovendo interações, promovendo participações que permitam, né, que os sujeitos apresentem suas ideias, seus pensamentos, seus argumentos, seus contra-argumentos. Lembrando que indiscutível, indubitavelmente, o pedagogo que irá atuar em espaços não formais, né, e são muitos os espaços não formais, conforme vocês já aprenderam, deve ser um leitor crítico, um leitor capaz de interpretar, um leitor capaz de pensar sobre aquilo que está lendo, e não apenas um leitor que engole aquilo que está escrito. Até o próximo vídeo.